É, primeiro de tudo, pessoal, a importância dos pais em nossa vida. Então, antes que haja polêmica, vamos começar falando da importância dos pais em nossa vida, tá? Esse é um assunto que é extremamente aprofundado em todos os módulos de formação de reprogramação biológica. Nós não falamos só de doença, nós falamos muito de relacionamento, conduta e comportamento, que são muito trabalhados no curso de reprogramação, a cada módulo, que são 8, tá bem? Então, tratamos isso de acordo com cada aluno, história por história. Esse é o nosso objetivo durante a turma. Então, a importância dos pais na nossa vida, pessoal, sem dúvida nós somos reflexos aí da relação que nós mantemos com os nossos pais, nosso padrão de mapa de mundo vem deles, sejam eles vivos ou já não mais nesse plano, tá? Graças ao relacionamento que nós temos com eles, nós temos um guia de como nos portar nesse mundo. É daí que nasce a nossa personalidade. Dessa forma, a relação como que nós mantemos com a nossa família diz muito de quem nós somos ou seremos no futuro, sendo fundamental adiante em nossa vida. Estou com um roteiro muito bem explicado aqui, tá? Então eu vou várias vezes olhar para a sua esquerda aqui, que é a minha direita. Ainda assim, pessoal, ainda assim, por muitas vezes nós temos muita dificuldade em enxergar a posição dos nossos pais em nosso mundo, tá? A gente esquece que eles são pessoas comuns, que cometem erros, que têm as suas falhas, que têm os seus emaranhados, que têm as suas dores, que têm os seus segredos. Só que a gente cresce com aquela questão de meus pais são os meus heróis. E isso tem muita relação com uma conduta que nós pais temos com os nossos filhos. Tá? Não sei quem aqui é pai, levanta a mãozinha, quem é mãe também pode levantar a mão. Se fizer sentido para vocês. Nós temos uma tendência a esconder as nossas dores para que os nossos filhos não vejam isso, tá? Então, os pais escondem suas dores para cuidar das nossas dores. Então, falando como filho, Everton filho, os meus pais esconderam as dores deles para cuidar das nossas dores. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês? É muito importante que a gente olhe para essas questões, porque esse contexto de sistêmico não era falado na época deles. Eles não têm conhecimento disso. Ou quem tem está se aprofundando agora. Então, eles não sabem que muitas vezes as histórias que nós escondemos dos nossos filhos passam para os nossos filhos mesmo sem que a gente queira. Porque existe uma epigenética, existe uma lealdade familiar, um campo morfo que faz com que a gente acesse esse campo e a gente vai acabar repetindo alguns padrões dos nossos pais, tá? Então, primeiro de tudo, já é começar a desconstruir essa imagem de que pai e mãe são os heróis, tá? Eles fizeram tudo o que eles poderiam, mas os heróis também sangram. O super-homem pode ser uma pedrinha desse tamanho de criptonita, derruba aquele homem, tá? Então, todos os heróis têm as suas falhas, todos os heróis têm as suas dores, tá? O super-homem é criptonita, o Batman era órfão, todos eles têm as suas dores. Nossos pais também, tá? E o que impede muitas vezes da gente conseguir aceitar esse processo com os nossos pais, pessoal? É a nossa criança ferida, tá? É a nossa criança ferida que deseja punir. É a nossa criança ferida que deseja vingança por algo que nós deixamos de perceber na infância ou deixamos de receber referente ao amor deles. Podendo ser até uma síndrome do amor interrompido aqui. Mas, geralmente, quando a gente quer vingança, olho por olho, dente por dente, é um indício de que nós estamos numa frequência muito infantil. E eu repito isso várias vezes aqui nas lives, parece até meio repetitivo, mas esse é o conteúdo que a gente trabalha. A gente trabalha olhando para a nossa criança, mas assumindo a responsabilidade adulta. E isso, numa renúncia com os pais, vai fazer todo sentido na linha de raciocínio que eu estou construindo aqui para vocês, que eu desenhei para vocês, tá? Essa é uma aula, vou falar para vocês, gente. Essa aqui eu preparei aqui para vocês em 40 minutos.
Algo que eu falo em 20 horas no final de semana. E todo módulo de reprogramação eu falo disso. Todo módulo. Aqui é um puta contexto de graça que vocês estão recebendo. De verdade, gente. De verdade. Não estou fazendo média, não. Um puta contexto denso, de graça, para vocês conseguirem se libertar de situações só pagando o Wi-Fi da sua internet. Tá? A única coisa que eu peço para vocês aqui é que, pô, se fizer sentido, compartilha. Se fizer sentido, dá o seu like aí, vai jogando os coraçõezinhos. Essa é a única contrapartida que eu quero, que eu peço para vocês, tá? Eu nem exijo, eu só peço que seja essa troca, tá bem? Então, voltando aqui em relação a nossas questões mais infantis, é a criança que quer ferir, é a criança que quer fazer olho por olho, dente por dente, é a criança que quer vingança, é a criança que quer ficar emburrada, é a criança que faz Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Esse é um relacionamento infantil. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para conseguir de fato renunciar aos nossos pais com amor e sem culpa é olhar para nossa criança, tá? Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer aqui, agora, nesse momento, já é uma reflexão. Bem-vindo aí, Gabriel Barreto, padrinho da Clara. A reflexão que eu proponho para vocês é: o que faltou na sua infância? O que faltou na sua infância? Qual era a sua necessidade, a minha, a nossa necessidade naquele momento? Então eu convido vocês a fazer essa reflexão, porém não com os olhos de 35, não com os olhos de 50, não com os olhos de 22 que vocês estão aqui. Convido vocês a olharem para o que faltou na infância de vocês com o olhar da sua criança. Sem aquele papo do tipo, ah, não, mas minha mãe... Não, minha mãe fez o que tinha que fazer. Não, não, esse pensamento não é da criança. Esse pensamento é do adulto. Agora sim, você vai entrar na frequência da criança. Entra na frequência da criança e pergunta para si mesmo: o que me faltou? Faltou carinho? Faltou doçura? Faltou conversa? Faltou, sei lá, amor? Faltou uma palavra? Faltou um ensinamento? O que faltou para você? Qual era a sua necessidade naquele momento de criança? E aí que eu comento para vocês, que eu até adiantei, esse movimento, vai pensando aí, gente. Esse movimento é um movimento que a gente faz muito forte no 6º módulo, que é um módulo que a gente reprograma crenças, no curso de programação, para desbloquear o fluxo da nossa vida. Tá? Pensar aí, qual eram as suas necessidades naquele momento? Naquele momento, tá? Então, beleza. Fica com essa imagem aí, fica com esse contexto. Quando a gente olha primeiro para as nossas necessidades, esse é o movimento que a gente faz, tá? Os meus alunos estão aqui, podem confirmar. Esse movimento que a gente faz a gente primeiro desconstrói aquela imagem do não, mas tinha que ter sido assim. Ah, meus pais fizeram tudo o que eles tinham, fizeram o que eles tinham que fazer, ou eles só fizeram aquilo que eles poderiam, porque os meus avós também não deram, meus bisavós também não deram. Isso muitas vezes funciona. Mas na maior parte das vezes não, tá? Esse é o nosso método. Por que não funciona? Porque não é você que está falando isso. Você criança, você que estava na dor, que estava lá quando seu pai te surrou, você que estava lá quando sua mãe te esqueceu na escola, você que estava lá tentando apartar a briga dos seus pais. Não era você de 40, não era você de 30, era você lá de 5, de 8, de 10, que desenvolveu gagueira porque viu seus pais tretarem na sua frente. Então a gente precisa olhar primeiro com essa criança, até porque essa criança veio antes, tá? E se nós não olharmos para essa criança com muito carinho, essa nossa criança, a gente tem uma tendência grande a, quando crescer, essa criança tomar a frente de tudo. A nossa inteligência emocional é diminuída, você não consegue ter um gerenciamento de emoções, você não consegue terminar as coisas, porque quem não termina as coisas é a criança. É a minha filha que pega um brinquedo, não guarda, já pega outro, e pega outro, e pega outro. Não tem um fim. E até é importante que nós façamos isso com os nossos filhos. Eu tenho feito isso aqui, orientado pela Bruna, que é uma amiga nossa, terapeuta ocupacional, do canal Senta e Brinca. Ela
nos ensinou e mostrou a necessidade disso, que é fechamento de ciclo. Você não consegue fechar um ciclo na sua vida? Você procrastina pra caramba? Você começa uma coisa e não termina? Talvez seja essa criança que está sentindo. Por isso que a gente olha para ela, tá? A gente não vai ficar nessa criança. A gente olha para essa criança, para aí sim, a gente adulto, acolher. E agora eu vou seguir com as coisas da live. Quem tiver algum comentário para fazer nesse ponto de criança, ou quiser comentar algo que você percebeu nesse movimento que nós fizemos aqui, do que te faltou, com esse olhar da criança, seja bem-vindo e se manifeste. Pode publicar aí. Pois bem. Vamos lá. Seguindo aqui então. Depois que você fez essa reflexão, a gente acredita que agora sim é possível dar um olhar mais adulto. Então você toma consciência. Quando você toma consciência, você já está na consciência do adulto. Você não está mais nessa frequência infantil. Tá? Pelo menos por um instante, nós não estamos mais na frequência da criança. Estamos na frequência adulta. E esse era o meu propósito aqui nessa live. Depois desse processo de reconhecimento, começa a renúncia. O que é a renúncia, pessoal? O movimento de renúncia dos pais, ele começa a partir desse momento. Olha aí, a Lê falou que faltou o pai dela. Maravilha. Belo reconhecimento. Depois que a gente encontra as nossas necessidades, por termos encontrado, agora sim a gente tem condição de ressignificar esse processo. Um dos problemas da palavra renunciar, pessoal, que é o tema aqui, né? Renunciando aos pais com amor e não culpa, e sem culpa, né? Com amor e sem culpa. Depois que a gente tem o significado da renúncia, a gente cresce escutando que renunciar é abandonar. E de fato, alguns contextos de dicionário passam isso. Então, por descrição em dicionário, abandonar, rejeitar também está muito ligado à renúncia. Olha aí, a Érica disse atenção e carinho. Tinha muitos irmãos. Muitos irmãos. Tem muitos casos assim, viu, Érica? Muitos casos mesmo. De pessoas que tinham múltiplos irmãos e acabou ficando que o último, o mais novinho, é o mais desgarrado e o primeiro, o mais velho, acaba fazendo papel de pai e mãe, tá? Normal. Voltando ao contexto da rejeição, a palavra renúncia, ela traz muito também dentro do seu contexto o conceito de rejeição, tá? Só que tem outro significado para renúncia também. Quando você busca renunciar no dicionário, ele dá rejeitar, mas ele também dá o contexto de desistir da posse, abdicar. Olha só, pessoal. A Bruna, que eu acabei de falar, terapeuta ocupacional que nos ajuda aqui nos contextos com os nossos filhos, acabou de entrar. Bru, __ Tavares, tá? Depois vocês dão uma olhada no canal dela, bem legal. Então, abdicar também faz parte do processo, tá? Desistir da posse, abdicar, também vem com essa questão de renúncia, tá? Então, como eu ensino muito no curso para a galera, para os alunos de formação em reprogramação, o amor, ele flui de cima para baixo. E vocês já me ouviram falar isso várias vezes. Os pais dão e nós recebemos. Então, os pais são os grandes e nós somos os pequenos. E a gente só fica satisfeito com o que a gente recebe quando nós temos um olhar empático em relação aos pais. Agora sim. Entendendo que eles fizeram o que eles poderiam ter feito. Ah, mas minha mãe poderia ter feito diferente. Talvez na condição que ela estava, não. Ah, mas meu pai fez tal coisa e olha que escroto, que situação que ele me deixou a gente naquele momento. Talvez naquela condição ele não tinha outra maneira de fazer aquilo, tá? Olhamos para a criança, para quem está entrando agora, nós olhamos para a criança. Se você perdeu o começo da live, volta para assistir depois. Estamos olhando agora para a fase adulta, já entendendo os nossos pais, tá? Eles fizeram o que eles poderiam ter feito, ponto. Toda vez que você entra na opção, na escolha, na ausência do estado presente, na ausência daquela consciência plena, e começa a julgar os seus pais, porque eles não fizeram certo,
minha mãe fez muito errado, meu pai fez aquilo, blá 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 blá. Você começa a julgá-los. E quando você começa a julgá-los, você começa a excluir os seus pais. Quando você começar a excluir os seus pais, você começa a carregar um fardo durante a vida, que eu garanto para você, que chega um momento que você não vai querer mais carregar esse fardo. Tá? Então, os pais nós recebemos e a gente, com um movimento empático, a gente olha para eles da maneira que, olha, eles fizeram o que eles poderiam ter feito, tá? A opção de julgá-los é nossa e cada um é livre para pensar como quiser. Mas da mesma maneira que você é livre para pensar como você quiser, cada adulto é responsável por assumir as consequências desse julgamento. A partir do momento que você tem o conhecimento, e eu acredito que mais de 50 pessoas que estão aqui vieram buscar algum tipo de conhecimento, a partir do momento que você sabe sobre isso, você se torna responsável pelo que você vai fazer, tá? Renunciar aos pais com amor e sem culpa é assumir a responsabilidade de uma vida adulta. Eu vou me renunciar dos meus pais e assumir as consequências de uma vida adulta. Assumir que seus pais fizeram o melhor que eles poderiam e aprender a lidar com isso. E o principal disso tudo é, se eu estou na posição adulta e eu reconheço que os meus pais não me deram, agora eu busco. Vou repetir isso aqui para vocês. Se eu estou na posição de adulto e vou arcar com as consequências disso, se eu não tive lá atrás, agora eu busco por mim. Porque, gente, nós não somos mais filhotes. O filhote precisa do alimento dentro da boca dele. O filhote precisa estar num ninho. Mas depois que ele cresceu, depois que ele assumiu uma maturidade, não faz mais sentido ele ficar naquele ninho recebendo comida na boca. Então ele faz o quê? Ele sai para o mundo. Tá bem? Sai para o mundo. E você vai buscar aquilo que te faltou. Isso só vai acontecer se houver uma honra em relação aos seus pais. O que é uma honra? Agradecê-los pela vida já é mais do que o suficiente. Você não precisa agradecer nada, você não precisa julgar nada, a não ser que você não queira, tá? Você assume a responsabilidade daquilo. Tomar a força que vem dos pais e seguir adiante, buscando aquilo que te faltou. Ó céus, ó vida, ó azar. Meu pai não me deu, minha mãe não me deu. O que eu posso fazer com isso? O que você pode fazer com isso? A situação é, e agora? O que eu vou fazer com isso? Ou eu fico lá no buraco, ou eu começo a crescer, a cavar para cima. Sair de um buraco onde nós nascemos, não há como mudar. Agora, onde você vai morrer, a responsabilidade é toda sua. Toda, tá? Muito bem. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Mas Tom, e quando meus pais não me liberam? Deixa eu responder para a Patrícia aqui, ó. Everton, quando não tivemos um tipo de tratamento e hoje priorizamos esse tratamento com os filhos, é uma afronta aos pais? Não, Patrícia. Não necessariamente. Se você não... Vamos falar assim que você apanhou horrorosamente dos seus pais. E hoje você sabe e percebe esses danos e decide não mais fazer isso com os seus filhos. É uma afronta? Não, a não ser que você, ao não bater nos seus filhos, aponte o dedo na cara dos seus pais, consciente ou inconscientemente, falando assim, ó, tá vendo? É assim que se faz. É assim que se cria um filho. Isso é a pior treta que um filho pode fazer para um pai. Pior, tá? Bem desafiador isso. Bem desafiador. Então, o que muda, Patrícia? A intenção. Quando a intenção é de fazer diferente, porque você aprendeu que aquele jeito não é tão funcional assim, não precisa ser como foi, quando você não julga, você cresce, tá? E seus filhos também sabem lidar com isso. Beleza? Tom, e quando meus pais não me liberam? Meus pais não liberam, não me soltam para a vida. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Teoricamente,
Se você está adulto, isso não existe, tá? Teoricamente, se você está adulto, isso não existe. Seus pais, eles já fizeram o que eles tinham que fazer e você se libera. Ah, mas minha mãe não me libera. Pô, mas você não está acorrentada a ela. A não ser que essa corrente seja uma corrente que pega no seu sentimento. Mas vamos seguir a linha de raciocínio que eu tracei para vocês, para conseguir falar isso durante essa live. Teoricamente, se você está adulto, isso não existe, tá? Porque você não é mais um filhote. Você não precisa de alimento na sua boca mais. Você vai atrás do que deseja, se precisar, sem precisar necessariamente dessa autorização dos seus pais. Sem precisar desse tipo de coisa, tá? Se você está em paz com você mesmo, você vai ser capaz de perceber que muitas vezes seus pais estão presos na infância. Então, olha só, quando você está na mesma frequência vibracional dos seus pais, quando você está naquela infantilização e seus pais não te liberam, é chave e fechadura. Você não vai sair daí. Tá? É uma criança tentando atender a outra. Agora, quando você assume a vida adulta, quando você cresce e consegue dar um olhar empático para os seus pais e ver que eles não estão se liberando, tá? Deixa eu só colocar o tema aqui para você, Bela. Eu tinha esquecido de colocar, bem lembrado. Quando os seus pais não liberam vocês, vocês podem fazer esse movimento de liberação deles. Só que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa olhar para esses pais, reconhecer que muitas vezes eles são nossos pais, mas primeiro, como nós falamos lá no começo da live, eles não são heróis, eles não são super-homens, não são super-mulheres, no caso a Mulher Maravilha, não é nenhum super-herói. Age muitas vezes como um super-herói, mas lembrem que os super-heróis também têm suas fraquezas, nossos pais também têm. Então, se você consegue olhar para o seu pai, para sua mãe, como seres humanos, que também são seres humanos cheios de traumas e muitas vezes com muito menos recursos do que nós temos hoje, você já começa a fazer um movimento empático que é uma grande liberação. Num segundo momento, se você consegue identificar nos seus pais que esse lance dos seus pais não te liberarem está relacionado a uma dor de infância deles com os pais deles, no caso seus avós, você consegue com muito amor e sem culpa fazer esse movimento de renúncia. E por que é tão importante renunciar aos pais, pessoal? Porque a vida, como eu falei, é de cima para baixo. A vida veio dos nossos antepassados, bisavós, avós, pais, você, e se você quiser, você passa a vida adiante. Não tem outro caminho para ser feito. Esse é o caminho, tá? A Jamile contribuiu aqui, ó, uma aluna minha de reprogramação ali, que disse: a jornada do herói de Jung traz muito conhecimento sobre essas predileções sobre as ações dos pais. Legal, Jami, coloca alguma coisa aí pra gente, tá? De repente nos seus stories, depois que acabar a aula, para contribuir aqui também. Aí a galera sai daqui e vai dar um pulo aí no Jamidrar, tá bom? Obrigado aí pela contribuição. Então, acolher os nossos pais na fragilidade, na vulnerabilidade que eles têm. Inclusive, esse livro aqui é um livro muito recomendado para isso, tá? Coragem de Ser Imperfeito. Se você quiser printar a tela, você printa aí, para você não perder. A vulnerabilidade dos nossos pais, assumindo essa vulnerabilidade, entendendo que eles também foram crianças. E aí aquela música Pais e Filhos fala muito disso, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. É uma baita constelação automática aquela música. Então, quando a gente olha para os nossos pais como, beleza, não são heróis, e quando você consegue reconhecer a criança deles, aí você consegue entender que o movimento de renúncia se faz necessário. Até porque essa criança ferida dos nossos pais, não vai ser suprida com a nossa presença. Porque imaginem só, nossos pais eram crianças muitas vezes quando tiveram os seus traumas. E você também era. Só que nós somos os filhos desses pais traumatizados na infância.
Se a gente se coloca para suprir a necessidade dos nossos pais, o que eu quero dizer? Quando a gente não se libera dos nossos pais, você fica preso ali, o fluxo da vida é para o outro lado, é fora do ninho, isso complica a sua vida. E aí, inevitavelmente, em algum momento você vai fazer uma sessão de constelação, inevitavelmente você vai fazer uma terapia, para tentar se liberar desses pais, para tentar sair dessa frequência que tanto te emaranha, tá bem? Esse vazio que os nossos pais tiveram só seria possível ser suprido pelos pais deles, nossos avós, não a gente. Está falando que a gente tem que abandonar os nossos pais? Não, porque em momento algum eu usei a palavra abandono. Eu usei a palavra renúncia, com o contexto de abdicar, desistir da posse, um dos sentidos da renúncia, da própria palavra em si. Tá bem? Então, por fim, uma das coisas que mais nos mantém emaranhados e culpados em relação aos nossos pais é o medo de não sermos iguais, tá? Bruna perguntou: não renunciar aos pais pode influenciar no desenvolvimento dos seus filhos? Pode, e vai acontecer isso, Bruna. Por quê? Porque quando eu tenho um filho, imagina, um filho para frente. Quando eu fico focado lá atrás, tentando resolver os problemas dos meus pais, eu tiro o foco do meu filho. Eu tiro o foco para onde a vida vai, que é através dos meus filhos a minha vida vai fluir. O meu clã vai continuar. Então, inevitavelmente, tudo vai se emaranhar. E, naturalmente, quando você for para uma posição de quebra de ordem, fora do seu lugar, o seu filho também vem junto. E aí começa aquele bololô, aquele fuzuê dentro da família. Tá? Natural que isso aconteça. Então, uma das coisas que nos mantém emaranhados e culpados em relação aos nossos pais é o medo de a gente não ser igual por um desejo de pertencer. Nós temos esse desejo arcaico dentro de nós. Aqui, pessoal, pode aparecer uma expressão assim, quando eu falo assim, a gente tem o desejo de ser igual aos nossos pais. Iguais aos nossos pais. Aí pode aparecer alguém na cabeça de alguém assim do nada, sem querer, né? Assim, tipo, Deus me livre de ser igual aos meus pais. Você tá maluco, Tom? Que é uma das coisas que a gente escuta muito em consultório. Muito, muito. Que é uma das coisas que a gente trabalha muito com os nossos alunos ali, diariamente no curso, para dar entendimento para esse processo. Então, vamos fazer essa questão do Deus me livre de ser igual aos meus pais. Primeiramente, esse tipo de expressão, geralmente ele aparece com muita exclusão. Tipo, não quero ser isso, Deus me livre. Segundamente, entre aspas, que mesmo nós não querendo, nós temos uma tendência a repetir os padrões dos nossos pais, caso a gente não olhe para eles. Então, existe uma tendência natural a gente repetir as histórias dos nossos pais. O que muda a gente não repetir a história? Quando a gente dá luz, quando a gente dá consciência, quando a gente olha para esse padrão. E aí sim, quando a gente olha, a gente não é mais refém. Eu olho o padrão, vejo que aconteceu tal coisa, por exemplo, meu pai, não aconteceu, tá? Mas meu pai bateu na minha mãe. Vi esse padrão a vida inteira. Se eu vejo esse padrão, se eu identifico que isso não foi legal, se eu identifico que isso é lesivo, que isso até um crime, eu não vou repetir com a minha esposa. Porém, se eu falo, Deus me livre, meu pai foi um abusador com a minha mãe, meu pai bateu na minha mãe, existe uma forte tendência a eu repetir esse padrão, mesmo que inconsciente. Tá? Pois bem, isso se dá pelo desejo arcaico que nós temos e sistêmico de sermos reconhecidos pelo nosso clã. Sermos reconhecidos e pertencentes a esse clã, tá? Para mim, e é a frase que eu deixo para vocês aqui, como um dos pontos finais da minha live de hoje, e agradeço as mais de 50 pessoas de média que apareceram aqui. A frase mais curativa disso tudo que nós falamos é: pai, mãe, continue me amando e me abençoando se eu fizer diferente. Perceba que essa é uma grande renúncia, desde que você esteja apto
adulto e responsável pelas suas atitudes. Renunciar aos pais não significa eu vou morar sozinho, meu pai continua pagando as minhas coisas. Renunciar aos pais é eu sigo, posso até receber uma ajuda, mas eu preciso alçar voo sozinho. Eu preciso crescer sozinho. Tá? Pai, mãe, que vocês continuem me amando e me abençoando se eu fizer diferente. Que vocês continuem me amando e me abençoando se as minhas escolhas forem diferentes das suas. Tudo que eu peço é que vocês me amem e me abençoem. O resto eu assumo. A Su Fernandes disse aqui, quase chorei ouvindo. Você imagina a gente fazendo isso, Su? Com música de fundo, com o contexto sendo trabalhado, depois que a gente já trabalhou bastante a pessoa, que a história já veio bastante à tona, esse desfecho, ele é matador. E daria para firular ainda mais. Pai e mãe, eu sinto muito pela vida que vocês levaram. Pai e mãe, eu sinto muito se isso aconteceu com vocês. Agora eu consigo ver através dos meus padrões. Eu vejo que eu fiz isso para tentar ser igual a vocês, para amenizar a dor de vocês. Com isso, eu também me emaranhei, mas era um desejo de ser igual, de fazer a vida valer a pena, a vida que vocês me deram, para que eu pudesse carregar também o fardo que foi tão pesado para vocês. Eu agradeço por terem me mostrado isso ainda nessa fase da vida. E peço para que vocês, pai e mãe, me amem e me abençoem. Se eu fizer diferente do que aconteceu com vocês. Que vocês me amem, me abençoem, porque eu vou fazer diferente. E vou mostrar para todos nós o quanto vale a pena a vida. O quanto vale a pena prosperar. O quanto vale a pena fazer diferente. Porque agora eu vejo a dor que vocês tiveram. E dessa dor eu tiro força para seguir e assumir o meu caminho. Algo basicamente assim, só que com muito mais intensidade, muito mais direcionamento. É isso que nós fazemos com cada aluno no nosso curso. Cada aluno. É muito comum, os alunos que estão aqui se manifestem, por favor. Eu estou tratando um dos alunos, então estou ali tratando ele, e de repente essa causa aparece. Aí todos os alunos estão assistindo em volta, né? Fica eu, o aluno e os alunos em volta assistindo para mostrar, eu mostro para eles como é que a gente faz, como é que a gente atende, qual é a nossa metodologia, nossa dinâmica. E aí, geralmente, quando eu faço esse movimento, eu olho para o lado, eu vejo metade ou 2/3 da sala desabando em chorar também. Por quê? Não é por dó, não é por pena. É porque, naturalmente, essas pessoas também começam a se curar através do movimento do colega. Por isso que a gente olha com muito respeito, com muita admiração, quem levanta a mão para falar, eu quero ser tratado, Tom. E pela coragem de também fazer isso na frente de todos, de expor a sua vulnerabilidade, ter a coragem de ser uma pessoa imperfeita. Olha os alunos aí, ó. Todo mundo chorando, todo mundo chora, mas é um choro de libertação. Tá? A Priscila aí também é muito sensacional esse movimento aos pais, realmente arrebatador. O Bruno também chorou. O Vini tá bugado até desde então. Obrigado, pessoal. Obrigado por estarem aqui, tá? Basicamente a frase mais curta é: pais, continuem me amando e me abençoando se eu fizer diferente. Tá bem? Eu queria pegar de vocês agora qual foi a percepção de vocês? O que demais vocês aprenderam aqui? Basicamente, bem essencial, tá? Nesse processo. Comenta para mim. A gente tem aí mais uns 3 minutinhos para encerrar a live. Qual foi a sua percepção sobre esse assunto? O seu feedback ele é importante, tá? Ó, todas as pessoas que estão manifestando aqui, pessoal, são alunos e ex-alunos. Todos. A maior parte deles aqui tá na turma 11, nós estamos se formando agora. E todos eles passaram por esse processo, né? A mais velhinha aqui, acho que é a Priscila da turma 9. Patrícia disse, eu vivo esse medo de não ser perfeita, não constelou por medo da exposição. Não constelo por medo da exposição, admito. Quando você tem medo da exposição, Priscila,
é porque o seu ego, e isso, o ego não é todo ruim, tá, gente? O ego, normalmente, ele tem uma tendência a nos proteger, tá? Nós não falaremos mal do ego, porque o ego também faz isso, tá? Mas se você tem receio de colocar o seu tema numa constelação, primeiro que as constelações hoje, a maior parte delas é oculta. Não se sabe o assunto, não se sabe quem representa quem. Esse é o melhor momento que nós vivemos de constelação. Aquela constelação mais antiga, que eram constelações familiares clássicas, o próprio Hellinger, antes de morrer, em um determinado momento ele falou: encerra-se aqui o ciclo das constelações familiares clássicas. E aí começou o que ele chama de movimentos do espírito, tá? Que não tem nada a ver com espiritismo, ninguém incorpora, tá? Não tem esse negócio. Trabalhe esse seu ego, porque todos ali são vulneráveis, todos ali são pessoas cheias de dores. E nós fazemos isso no curso. Na formação nós fazemos isso. A pessoa chega um pouco mais cascuda, um pouco meio com vergonha. Como são 8 meses e 20 horas por final de semana, cada final de semana que a gente está, a pessoa inevitavelmente ela vê que todos ali são iguais, inclusive o professor deles. Inclusive, eu coloco muita coisa da minha história ali, que eu só abro dentro do curso, a minha vulnerabilidade para os alunos, e isso é a porta de entrada. Isso é a porta de entrada do processo para esses alunos, que é para eles se sentirem à vontade para compartilharem também as suas dores. Então, é isso aqui, ó. É preciso coragem para ser imperfeito no processo, tá? Maísa, obrigado. É esse conhecimento que você nos transmite. Betina disse um novo olhar sobre os traumas e bloqueios dos meus pais, maravilha. Levando para a vida tudo que estou aprendendo nas lives, muito bom, obrigado. E para vocês que estão aqui, obrigado por todos vocês. Nós estamos em semana de Black Friday da Reprogramação São Paulo. Até sexta-feira tem uma promoção de mais de R$ 800 de desconto. Então não perca, aproveite essa oportunidade que ela não vai se estender. Eu não vou estender essa oportunidade, tá? A experiência de estar no presencial, ela é surreal. Acompanhe os depoimentos do pessoal aí, tá bem? Para quem tem a oportunidade de estar conosco domingo, nós estaremos fazendo uma constelação familiar também em São Paulo, em São Bernardo. Entre em contato comigo quem tiver interesse, tá bem? Lorena, seja bem-vinda. Você falando isso para sua mãe, obrigado, Desirê. Desirê acabou de se formar, parabéns, médica. Parabéns, nova médica aí. Você também é muito, muito bem-vinda na nossa formação. Muito bem-vinda, tá bom? Obrigado a todos vocês que estavam aqui. Semana de Black Friday, passem no meu link da bio. Essa live ficará gravada aqui no meu IGTV. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Um abraço e até mais.